Estou esperando que aqui apareça. Tá gravando? Boa tarde a todos. Para começar, então, feliz ano novo para todo mundo. Estamos começando este ano novo com a palestra, nosso seminário, né, de álgebra, de um aluno de mestrado aqui da Faculdade de Matemática. Ele se chama Walteir de Paula Ferreira. Vai falar sobre um estudo sobre o número máximo de pontos FQ racionais em uma hipersuperfície de PN. Então, vou dar a palavra ao Walteir e muito obrigado a presença de todos. Bom, boa tarde a todos e a todas. Todo mundo está conseguindo ver minha tela agora? Sim, agora sim. E o áudio tá bom também? Sim, está bom. Tá ok. Então tá, beleza. O Gonzalo aí já fez a devida apresentação e antes de começar eu gostaria de agradecer a presença de todos hoje aqui. O meu trabalho está intitulado como um estudo sobre o número máximo de pontos FQ racionais em uma hipersuperfície de PN, o espaço projetivo de dimensão N, sobre orientação do professor Dr. Victor Gonzalo Lopes Neumann, na área de geometria algébrica. A apresentação está dividida em 3 partes. Primeiramente, nas preliminares, eu vou fixar algumas notações e falar um pouco sobre geometria no espaço projetivo. Depois, eu vou definir o conceito de hipersuperfícies no espaço projetivo e falar também sobre o espaço tangente projetivo. E, por fim, eu vou falar sobre o número máximo de pontos FQ racionais em uma hipersuperfície, falando sobre o teorema de Serre, hipersuperfícies em componentes FQ lineares, o teorema de Russell-Way e o teorema de Data. A menos que seja mencionado o contrário, denotaremos por K um corpo algebricamente fechado. K de x0 e xn denotará o anel dos polinômios nas variáveis x0 e xn com coeficientes em K. ANK vai denotar o espaço afim de dimensão n sobre K, que por definição é o produto cartesiano de n cópias do corpo K. Q vai denotar a potência positiva de um primo positivo, e FQ vai denotar um único corpo finito, a menos isomorfismo, com Q elementos. Existem algumas questões que nos fazem acreditar que existe algo interessante no infinito a ser analisado. Por exemplo, o comportamento assintótico de algumas curvas planas. Se eu considero a hipérbole x² menos y² igual a 1 em R2, ela possui 2 assíntotas, y igual a x e y igual a menos x. Essas 2 retas em R2 nunca se interceptam com a hipérbole. Entretanto, quando a gente olha para o infinito, temos a leve sensação que a hipérbole intercepta cada uma dessas retas em 2 pontos. O espaço projetivo originou-se deste efeito visual. E a definição seria, primeiramente, você considera K um corpo arbitrário. O espaço projetivo de dimensão n sobre K vai ser denotado por PNK e era definido como sendo um conjunto das retas no espaço afim de dimensão n mais 1 sobre K que passam pela origem. Existem 2 maneiras interessantes de identificar o espaço projetivo. Você consegue identificar o espaço projetivo de dimensão n sobre K como sendo um espaço afim de dimensão n sobre K, reunião com o espaço projetivo de dimensão n menos 1 sobre K, ou como sendo esse espaço quociente aqui sobre essa relação de equivalência. Quando eu olhar para essa identificação aqui, a classe do ponto x0 e xn vai ser denotado desta maneira aqui. Quando K é um corpo finito, uma indagação surge naturalmente, Qual seria a cardinalidade do espaço projetivo de dimensão n sobre FQ? Ela é exatamente Q elevado a n mais 1, menos 1, dividido por Q menos 1, que pode ser simplificada nessa minha expressão aqui. Com isso, a gente vai definir a seguinte função. ΘQ, que vai sair do conjunto dos números inteiros para o conjunto dos números naturais, definido da seguinte maneira. θQz vai ser igual à cardinalidade do espaço projetivo de dimensão z sobre FQ, se o z é maior ou igual a 0, e vai ser 0 caso contrário. Agora eu vou falar um pouco sobre hipersuperfícies no espaço projetivo, ou hipersuperfícies projetivas. Novamente, considera K um corpo arbitrário e seja F pertencente a K de x0 e xn um polinômio homogêneo. Uma hipersuperfície no espaço projetivo de dimensão n sobre K
definida pelo polinômio f, vai ser denotada por v de f, e é definida como sendo conjunto de pontos no espaço projetivo de dimensão n sobre k, tal que f calculada nas coordenadas homogêneas desse meu ponto aqui é igual a zero. Aí, pelo fato de f ser um polinômio homogêneo, né, é de fácil verificação que essa minha condição aqui independe da escolha do representante da classe. Isto é, né, esse meu conjunto aqui está bem definido. O grau da hipersuperfície V de f vai ser, por definição, o grau do polinômio f. E se eu considerar G pertencente a K de x0, xn irredutível e divide f, então eu vou falar que a hipersuperfície gerada por G é uma componente da hipersuperfície gerada por f. Uma observação interessante que eu faço aqui é que se G divide f e f é um polinômio homogêneo, então G também vai ser um polinômio homogêneo. Isto é, né, faz sentido considerar a hipersuperfície gerada por G, neste meu caso. Uma hipersuperfície de grau 1 é chamada de hiperplano, e uma observação interessante aqui que eu faço é que existe uma objeção natural entre o espaço projetivo de dimensão n sobre k e o conjunto de hiperplanos em PNK, que vai ser denotado dessa maneira aqui, e usualmente é chamado de espaço projetivo dual de dimensão n sobre k. Para as próximas definições, eu preciso de um resultado interessante sobre corpos finitos, que é esse meu lema aqui. Para todo x pertencente a fq, x elevado a q é igual a x. Assim, dado um elemento x pertencente a fq quadrado, eu vou definir o seu conjugado como sendo x elevado a q. Observe que por esse lema aqui, o conjugado de x elevado a q é o próprio x. Denotaremos simplesmente por x barra o conjugado de x em fq quadrado. E dado também x um ponto no espaço projetivo de dimensão, no espaço afim de dimensão n mais 1 sobre fq quadrado, considere x elevado a q como sendo esse meu vetor coluna aqui. Aí, definição. Uma matriz quadrada H, com coeficientes em fq quadrado, é dita hermitiana se H e J é igual ao conjugado do HJI para todo o índice IJ. Uma variedade hermitiana Hn-1 no espaço projetivo PNFQ quadrado vai ser definida como sendo um conjunto de pontos no espaço, tais que essa minha condição aqui é satisfeita, onde H aqui é uma matriz hermitiana de ordem n mais 1, e x elevado a q é esse meu vetor coluna aqui com as coordenadas homogêneas do meu ponto. É claro que essa minha condição aqui independe da escolha do representante da classe. Além disso, se o posto dessa minha matriz for máximo, for igual a n mais 1, então eu vou dizer que Hn-1 é uma variedade hermitiana não degenerada. Um exemplo simples aqui é quando eu considero a matriz identidade. Claramente ela é hermitiana com posto n mais 1. E fazendo essa multiplicação matricial aqui, você chega nesse polinômio aqui. Logo, a hipersuperfície gerada por esse meu polinômio aqui é uma variedade hermitiana não degenerada em PNFQ quadrado. Esse tipo de hipersuperfície nos interessa pelo seguinte resultado dado por Buzzi e Chakravarty em 1966. O número de pontos em uma variedade hermitiana não degenerada em PNFQ quadrado é dado por essa minha expressão aqui. Depende de n, depende de q quadrado. Na verdade, tudo que você precisa mostrar é que essa hipersuperfície aqui tem essa quantidade de pontos em PNFQ quadrado. Por quê? Porque toda variedade hermitiana não degenerada em PNFQ quadrado é projetivamente equivalente a essa hipersuperfície aqui. Quando eu falo que é projetivamente equivalente, significa que elas diferem por uma mudança linear no sistema de coordenadas do espaço projetivo. Agora eu vou falar um pouco sobre o espaço tangente projetivo. Eu vou dizer que I, um ideal de K de x0, xn, é homogêneo se ele admite uma coleção de geradores homogêneos, isto é, né, se existem F1, Fm pertencente a K de x0, xn homogêneos, tais que I é o ideal gerado por esses polinômios. E um resultado interessante é que se eu considero S um subconjunto do espaço projetivo de dimensão n sobre K, e defino J de S como sendo um conjunto de polinômios que satisfazem essa condição aqui, esse meu conjunto aqui é um ideal homogêneo. Talvez aqui não ficou muito claro, mas quando eu considero um polinômio que satisfaz essa condição aqui, eu estou considerando também que ele independe da escolha do representante da classe. Para esse meu conjunto aqui está bem definido. Uma observação aqui que vai ajudar a gente a dar uma boa definição para o espaço tangente projetivo de uma hipersuperfície é que o ideal homogêneo gerado por uma hipersuperfície é principal.
Isto é, né, se X é uma hipersuperfície, vai existir um G pertencente a K de x0, xn homogêneo, tal que o ideal homogêneo gerado por essa minha hipersuperfície é gerado por esse polinômio G. Aí, com isso, a gente consegue dar uma boa definição para o espaço tangente projetivo de uma hipersuperfície. Se eu considero X uma hipersuperfície no espaço projetivo de dimensão n sobre K, tal que o ideal homogêneo gerado por essa hipersuperfície é gerado por F, onde F é um polinômio homogêneo de K de x0, xn, dado P pertencente a X, define-se o espaço tangente projetivo de X em P, vai ser denotado por TPX, como sendo o conjunto de pontos no espaço projetivo de dimensão n sobre K, tal que essa minha condição aqui é satisfeita. E aqui é a derivada parcial formal do meu polinômio em relação à variável xj, calculada no ponto P. Se esse meu conjunto aqui for igual ao espaço todo, eu vou falar que P é um ponto singular de x. Isso significa que todas as derivadas parciais de f em relação à variável xj calculada em P vai ser igual a zero. Aí, caso contrário, dizemos que P é um ponto não singular de x, ou suave. Isso significa que existe algum índice j, né, tal que a derivada parcial de f em relação à variável xj, calculada nesse ponto P, vai ser diferente de zero. E se todo ponto em x é não singular, dizemos que x é uma hipersuperfície não singular, ou suave. Um exemplo simples aqui é quando eu considero a parábola projetiva, que é a hipersuperfície gerada por essa minha expressão aqui em P2K. Aí é de fácil verificação do fato de x0 ao quadrado menos x1 vezes x2 ser um polinômio irredutível, que o ideal homogêneo gerado por essa hipersuperfície vai ser gerada por f, onde f é exatamente a expressão que gerou a minha hipersuperfície. Aí, calculando as derivadas parciais aqui em relação à variável x0, x1 e x2, e considerando P, o ponto com coordenadas homogêneas 1, 1, 1, que claramente pertence à minha hipersuperfície, então, o espaço tangente projetivo de x em P vai ser igual ao conjunto de pontos x0, x1, x2 pertencente a P2K, tal que 2 vezes x0 menos x1 menos x2 é igual a zero. Neste caso aqui, ele vai ser diferente do espaço todo, né? Isso significa que meu ponto P é um ponto não singular. Na verdade, é de fácil verificação que essa minha hipersuperfície aqui é uma hipersuperfície não singular. Agora eu vou falar um pouco sobre o número máximo de pontos FQ racionais em uma hipersuperfície. Segue do fato de que nenhum corpo finito é algebricamente fechado, que eu vou considerar esse K maiúsculo aqui como sendo o fecho algébrico de FQ, isto é, né, o menor corpo algebricamente fechado, a menos isomorfismo, que contém um corpo finito FQ. Um resultado interessante é que ele pode ser descrito dessa maneira aqui. Assim, naturalmente, podemos considerar que o espaço projetivo PNK contém um espaço projetivo finito PNFQI para todo I maior ou igual a 1. Isso nos possibilita realizar um estudo sobre o número máximo de pontos de uma hipersuperfície PNFQ com um olhar em PNK. Mas para isso precisamos de mais algumas definições. Eu vou dizer que uma hipersuperfície V de F em PNK ela é definida sobre FQ se existir C pertencente a FQ, tal que C vezes F é um polinômio nas variáveis x0 e xn com coeficientes em FQ. Eu vou dizer que P pertencente a PNK é um ponto FQ racional se existirem x0 e xn pertencente a FQ, tal que esses pontos são coordenadas homogêneas do meu ponto P. E dado S, um subconjunto de PNK, denotaremos por S de FQ o conjunto dos pontos FQ racionais em S. Um exemplo simples aqui, quando eu considero f um polinômio nas variáveis x0 e xn com coeficientes em FQ, aqui faltou colocar que ele tem que ser homogêneo. Se eu considero a hipersuperfície gerada por esse meu polinômio f em PNK, obviamente, né, isso daqui vai ser uma hipersuperfície definida sobre FQ. E se eu considerar x0 e xn pertencente a FQ, não todos nulos, tais que f calculado em x0 e xn é igual a zero, o ponto projetivo com coordenadas homogêneas x0 e xn vai ser um ponto F que é racional da minha hipersuperfície. Claramente, né, também. Aí segue do fato de que todo corpo é um domínio de integridade, que a hipersuperfície gerada por F é igual à hipersuperfície gerada por F elevado a M, para todo F pertencente a K de x0 e xn homogêneo e M pertencente aos naturais,
Assim, para mim estudar a cardinalidade desse meu conjunto aqui, eu posso considerar o menor polinômio que vai gerar esse meu conjunto. Isso vai ser feito da seguinte maneira. Sempre que eu considerar uma hipersuperfície X gerada pelo polinômio f de grau D, ficará subentendido que o ideal homogêneo gerado por essa hipersuperfície também é gerada por esse polinômio f. Aí, com essas definições, eu consigo enunciar o principal problema que estamos interessados em analisar, que é o problema 1. Se eu considero X uma hipersuperfície, depois eu vou fazer a restrição para hipersuperfícies não singulares, aí de grau D maior ou igual a 1 em PNK, definida sobre FQ. Qual é o número máximo de pontos FQ racionais em X? Obviamente, a quantidade de pontos FQ racionais no meu espaço é uma cota superior para esse meu problema, né? E ela é exatamente igual a θQn. Além disso, se o D é maior ou igual a Q mais 1, essa cota é atingida por algumas hipersuperfícies de grau D. Por exemplo, se eu considero D maior ou igual a Q mais 1, e F o polinômio dado por essa minha expressão aqui, e se P é um ponto FQ racional com coordenadas homogêneas x0, x1, xn pertencente a FQ, calculando F nessa minha expressão aqui, vai ser isso daqui, né? Só que como a gente está em FQ, a gente sabe que x0 elevado a Q é igual a x0, x1 elevado a Q é igual a x1, logo F calculado nesse ponto é igual a 0. Então, se eu considero a hipersuperfície gerada por esse meu polinômio aqui, eu vou ter que a quantidade de pontos FQ racionais em X é igual a θQn, que são todos os pontos FQ racionais em PNK. Os demais casos foram respondidos por Serre, mas antes de enunciar e fazer a demonstração, eu preciso dessa proposição aqui interessante, que vai ajudar a gente no teorema de Serre e no teorema de Roma aqui. Se eu considero X uma hipersuperfície gerada pelo polinômio f, H como sendo um hiperplano, em PNK definida sobre FQ. O item I, se F restrito a H não é identicamente nulo, então X interseção com H é uma hipersuperfície de grau D em H, quando eu faço a identificação de H como sendo um espaço projetivo de dimensão n-1 sobre K, e ela vai ser uma hipersuperfície definida sobre FQ. O item 2i aqui, se X não contém uma componente FQ linear, então X interseção com H vai ser novamente uma hipersuperfície de grau D em H, quando eu faço a identificação de H como sendo um espaço projetivo de dimensão n-1 sobre K, e vai ser uma hipersuperfície também definida sobre FQ. Além disso, XX não contém um subespaço de codimensão 2, então X interseção com H não contém uma componente FQ linear. Codimensão 2 aqui significa que ele tem dimensão n-2. Aí a demonstração do item I, sem perda de generalidade, suponha que f é um polinômio nas variáveis x0 e xn com coeficientes em FQ, e A0 até a n são pontos em FQ também. Sendo H um hiperplano, né, algum desses índices aqui vai ser diferente de J, e por simplicidade considera o J igual a 0, só para simplificar as contas mesmo. Assim, o hiperplano H vai ser definido por essa equação aqui. Assim, se eu considero x0 e xn um ponto pertencente a H, então essa minha n upla aqui, x1 até xn, tem que ser diferente de 0, né? Pois, caso contrário, teremos que de x0 até xn é igual a 0. Segue daí que existe uma correspondência natural entre H e o espaço projetivo de dimensão n-1 sobre K, dado por essa correspondência aqui. Agora, defina G, um polinômio nas variáveis x1, xn, dado por essa minha expressão aqui. Aí, como f restrito a H não é identicamente nulo, a gente vai ter que G é um polinômio diferente do polinômio identicamente nulo. Considera lambda pertencente a K, a gente vai ter que G, calculado em lambda de x1 até lambda de xn, é dado por essa minha expressão aqui, né? Aí, colocando esse lambda em evidência, ele aparece aqui, só que aí f é um polinômio homogêneo de grau D, então isso daqui é igual a lambda elevado a d vezes f calculada nessa minha expressão, só que essa expressão aqui é exatamente g calculada em x1, xn. Portanto, né, g é um polinômio homogêneo de grau D. Além disso, quando eu considero a identificação de H como sendo o espaço projetivo de dimensão n-1 sobre K, X interseção com H vai ser identificada como sendo a hipersuperfície gerada por esse polinômio G. Aí a demonstração do item 2, a primeira afirmação vai seguir diretamente do item I,
pois nenhum hiperplano definido sobre FQ contém uma componente, não é uma componente de X. Além disso, se essa minha hipersuperfície X interseção com H em H, quando eu faço a identificação de H como sendo um espaço projetivo de dimensão n-1 sobre K, contém uma componente FQ linear, então X contém um subespaço FQ linear de codimensão 2, obviamente, né, também. Aí CERN, em 1989, provou o seguinte resultado. Se eu considero X uma hipersuperfície de grau D em PNK definida sobre FQ, se D é menor ou igual a Q mais 1, então a quantidade de pontos FQ racionais em X é menor ou igual a D vezes Q elevado a N menos 1 mais θQn menos 2. Além disso, quando D é menor ou igual a Q, esse meu limite superior aqui vai ser atingido por uma hipersuperfície, se somente se X é a união de D hiperplanos definidos sobre FQ, tais que a interseção dos hiperplanos contém um subespaço de codimensão 2 definido sobre FQ. E a demonstração. Primeiramente, considera F um polinômio nas variáveis x0, x1 até xn, com coeficientes em FQ, homogêneo de grau D, tal que a minha hipersuperfície é gerada por esse meu polinômio. E observe que se o D é igual a Q mais 1, então esse é meu limite superior, que é igual a D vezes Q elevado a N menos 1, mais θQn menos 2, é igual a Q elevado a N mais Q elevado a N menos 1, mais θQn menos 2, que é exatamente θQn, que são todos os pontos FQ racionais em PNK. Ou seja, no caso D igual a Q mais 1, esse meu limite superior aqui é trivial. Assim, suponha D menor ou igual a Q. Provemos o resultado usando o princípio de indução sobre N. Para N igual a 1, eu tenho que F pertence a K de x0 e x1, é um polinômio homogêneo, e esse meu K aqui é um corpo algebricamente fechado, então é fácil mostrar que vai existir um R maior ou igual a 0, tal que F pode ser escrito desta maneira aqui, para certos αj pertencente a K e bj maior ou igual a 1, aí o resultado vai seguir desta igualdade aqui. Suponha agora n maior ou igual a 2, e sejam G1 até Gs os distintos fatores lineares de F em FQ de x0 e xn. Para cada J, considera HJ como sendo o hiperplano gerado por GJ. E considera também Y de S como sendo a reunião desses S hiperplanos. Aí, caso não existam fatores lineares, considera Y de S como sendo um conjunto vazio. Obviamente, né, Y de S está contido em X e vamos dividir a prova em dois casos. Primeiro caso aqui, suponha que Y de S é igual a X. Aí, neste caso, o S tem que ser diferente de zero, porque o X é um conjunto não vazio. E usando o princípio de indução sobre S, é fácil provar que a quantidade de pontos FQ racionais em Y de S é menor ou igual a S vezes Q elevado a N menos 1, mais θQn menos 2. Aí, como S é menor ou igual a D, o resultado vai seguir dessa desigualdade aqui. O segundo caso, suponha que Y está contido em X propriamente. Então, seja P0, um ponto em X que não está em Y de S. Então, se eu considero H um hiperplano definido sobre FQ que contém um ponto P0, claramente F receito H não pode ser identicamente nulo, né? Pois, caso contrário, H estaria contido em Y de S. Só que aí eu teria que P0 pertence a H e pertenceria a Y de S também. Assim, quando eu considero X interseção com H, ela vai ser uma hipersuperfície de grau D em H, quando eu faço a identificação de H como sendo um espaço projetivo de dimensão n-1 sobre K, e vai ser uma hipersuperfície definida sobre FQ, usando aquela proposição que eu acabei de provar. Aí, pela hipótese de indução, temos que a quantidade de pontos FQ racionais em X interseção com H é menor ou igual a D vezes Q elevado a N menos 2, mais θQn menos 3. Vamos guardar essa informação. Agora, considera P0 como sendo um conjunto de hiperplanos definidos sobre FQ, tais que P0 pertence a H. E defina também esse P negrito aqui como sendo par ordenado P'H, tal que P' é um ponto FQ racional da minha hipersuperfície diferente de P0, H é um elemento desse meu conjunto, tal que P' pertence a H. Aí, usando o fato que existe uma bijeção entre o espaço projetivo de dimensão n sobre K e o espaço projetivo dual de dimensão n sobre K, é fácil mostrar que para cada P' FQ racional da minha hipersuperfície diferente de P0, vai existir θQn-2 hiperplanos contendo P0 e P'.
Consequentemente, né, a cardinalidade desse meu P negrito aqui vai ser igual à quantidade de pontos FQ racionais em X menos 1 vezes θQn menos 2. Além disso, pela equação 1, por essa equação 1 aqui, a gente sabe que a quantidade de pontos FQ racionais em X interseção com H é menor ou igual a essa minha expressão aqui. Logo, se eu considero H um hiperplano de P0, o número de pontos FQ racionais em X é diferente de P0, deve satisfazer essa desigualdade aqui. Essa é a minha expressão aqui, menos 1, porque eu não estou considerando o ponto P0. Aí, novamente, usando o fato que existe uma objeção entre o espaço projetivo e o espaço projetivo dual, é fácil mostrar que a cardinalidade desse meu conjunto aqui é igual a θQn menos 1, consequentemente, né, a cardinalidade de P negrito vai ser menor ou igual a θQn menos 1 vezes essa minha expressão aqui. D vezes Q elevado a n menos 2 mais θQn menos 3 menos 1. Aí, por um lado, a gente tem que a cardinalidade de H de P negrito é igual a quantidade de pontos FQ racionais em X menos 1 vezes θQn menos 2. E, por outro lado, a gente sabe também que ela vai ser menor ou igual a θQn menos 1 vezes D vezes Q elevado a n menos 2 mais θQn menos 3 menos 1. Aí, isolando essa parcela aqui, né, a quantidade de pontos FQ racionais em X, a gente vai chegar nessa expressão aqui. Só que aí, θQn menos 1 é igual a Q vezes θQn menos 2 mais 1. Então, fazendo a distributiva aqui, cancelando esse termo. Então, vou ter Q multiplicado essa minha parcela aqui. Repetir esse 1. Multiplicando por Q aqui, eu fico com D vezes Q elevado a n menos 1 mais Q vezes θQn menos 3 menos Q mais, né, 1 dividido por θQn menos 3 multiplicado essa parcela. D vezes Q elevado a n menos 2 mais θQn menos 3 menos 1. Só que agora, repetindo essa parcela aqui, D vezes Q elevado a n menos 1, só que aí Q vezes θQn menos 3 mais 1 é igual a θQn menos 2. E pegando esse Q, passando para dentro aqui, né, eu fico com 1 dividido por θQn menos 2 vezes Q vezes θQn menos 2, para cancelar esse daqui com esse daqui, e sobrar só o menos Q. Aí aqui eu vou trocar o sinal de todos os termos aqui, menos D vezes Q elevado a n menos 2, menos θQn menos 3, mais 1. Agora basta mostrar que essa minha parcela aqui é estritamente positiva. Para isso, primeiramente observa que Q vezes θQn menos 2 menos θQn menos 3 mais 1 é, por definição, essa minha expressão aqui, né? Só que esses termos aqui vão se cancelar, e o que vai sobrar é o Q elevado a n menos 1 mais Q elevado a n menos 2. E como a gente está assumindo que o D é menor ou igual a Q, então ele vai ser menor estritamente a Q mais 1. Consequentemente, Q mais 1 menos D é maior que 0. Assim, olhando para essa minha expressão aqui, e colocando Q elevado a n menos 2 em evidência, eu tenho essa parcela aqui com essa daqui, é igual a essa minha expressão aqui, aí eu coloquei o Q elevado a n menos 2 em evidência, então vai sobrar o Q mais 1 daqui, aí menos D dessa minha parcela aqui. Só que a gente já sabe que Q mais 1 menos D é maior que 0, e obviamente essa minha expressão aqui também é maior que 0, logo esse meu produto aqui é maior que 0. Portanto, dessa minha desigualdade aqui, a gente vai ter que a quantidade de pontos FQ racionais em X é menor que D vezes Q elevado a n menos 1 mais θQn menos 2, que é exatamente o que eu quero provar. Aí, só para a segunda afirmação lá do teorema de série, eu coloquei esse exemplo aqui para ficar bem claro. Se eu considero D um número natural, D menor ou igual a Q, e H1 até HD hiperplanos distintos em PNK definidos sobre FQ, tais que a interseção contém um subespaço S definido sobre FQ de codimensão 2, a gente sabe que a quantidade de pontos FQ racionais em HJ é igual a Q elevado a n menos 1, mais a quantidade de pontos FQ racionais em S, porque S é um subespaço de codimensão 2, para todo J. Assim, né, cada hiperplano tem Q elevado a n menos 1 pontos FQ racionais que não pertencem a S de FQ. Além disso, todos esses pontos são distintos, né? Pois, dado um subespaço de codimensão 2 e um ponto fora dele, existe um único hiperplano que contém o subespaço de codimensão 2 e o ponto. Aí, como temos D hiperplanos distintos, então, a quantidade de pontos FQ racionais nessa minha reunião aqui vai ser igual a D vezes Q elevado a n menos 1, mais a quantidade de pontos FQ racionais em S, que é igual a D vezes Q elevado a n menos 1, mais θQn menos 2.
Uma observação interessante que eu faço aqui é que se eu considero D maior ou igual a Q mais 1, então, aquele limite do teorema de Serre, que é igual a D vezes Q elevado a N menos 1, mais θQn menos 2, é maior ou igual a Q mais 1 vezes Q elevado a N menos 1, mais θQn menos 2, aí fazendo a distributiva aqui, você vai ficar com Q elevado a N, mais Q elevado a N menos 1, mais θQn menos 2, que é exatamente θQn, que são todos os pontos FQ racionais em PNK. Consequentemente, né, se eu considero MQ, DN como sendo o mínimo dessas duas expressões, esse meu número aqui vai ser o número máximo de pontos FQ racionais de uma hipersuperfície de grau D em PNK definida sobre FQ. Uma vez respondida a primeira parte daquele problema 1, agora a gente pode considerar algumas hipersuperfícies particulares. O primeiro que eu apresento aqui é sobre hipersuperfícies sem componentes FQ lineares, começando por limite de Székely, que foi conjecturado por Peter Székely em 2008, e necessários 3 artigos para Roma e Key darem uma resposta para essa conjectura. Um artigo em 2009 e 2 artigos em 2010, que é o seguinte teorema. Se eu considero C uma curva plana de grau D em P2K definida sobre FQ, que não contém uma reta definida sobre FQ, então, a quantidade de pontos FQ racionais nessa minha curva é menor ou igual a D menos 1 vezes Q mais 1, exceto para uma curva em F4, que é projetivamente equivalente à curva definida por essa minha expressão aqui. Nesse artigo de 2008 de Székely, ele não consegue estabelecer a veracidade dessa afirmação. No lugar de 1 aqui, ele consegue provar usando a parte inteira de D dividido por 2. E nesse artigo de 2009 aqui de Roma e Kim, eles conseguem mostrar o caso D igual a Q mais 1, e eles mostram que a curva que é projetivamente equivalente a essa minha expressão aqui em F4, ela tem 14 pontos F4 racionais. Só que se eu olho no meu limite superior aqui dado por esse teorema, fazendo D igual a Q igual a 4, eu vou ficar com 3 vezes 4, 12, mais 1, 13, né? Então, essa minha curva aqui tem um ponto FQ racional a mais do que esse meu limite superior aqui. Logo, esse meu limite superior não vale neste meu caso aqui. Pouco tempo depois, em 2013, Roma e Kim publicaram um artigo com uma versão um pouquinho mais geral. Mas antes de enunciar e provar esse resultado, eu preciso de uma definição e 2 lemas. Definição. Considera S um subconjunto de PNFQ. Eu vou definir o iésimo S grau de S e vou denotar por DI de S como sendo o máximo desse meu conjunto aqui. O máximo das cardinalidades de S interseção com MI, tal que MI é um subespaço FQ linear de codimensão I. E um resultado interessante que eu tenho em relação ao primeiro S grau e segundo S grau é que se eu considero S um subconjunto de PNFQ, D1 como sendo o primeiro S grau de S, D2 como sendo o segundo S grau de S, então a cardinalidade de S é menor ou igual a D1 menos D2 vezes Q mais D1. E a demonstração aqui, relativamente simples, primeiramente considera L0 um subespaço linear de codimensão 2, tal que a cardinalidade de S interseção com L0 é igual a D2, considera também L0 estrela como sendo um conjunto de hiperplanos em PNFQ contendo o subespaço de codimensão 2 L0. Aí, pela definição do D1, se eu considerar H um hiperplano, a cardinalidade de H interseção com S vai ser menor ou igual a D1. E é fácil também provar que vai existir Q mais 1 hiperplanos contendo esse subespaço de codimensão 2. Aí, consequentemente, a cardinalidade de S vai ser dada por essa minha somatória aqui, só que H interseção com S é menor ou igual a D1, a cardinalidade desse meu conjunto, né? E nessa minha somatória aqui eu tenho Q mais 1 parcelas. Consequentemente, isso daqui vai ser menor ou igual a D1 menos D2 vezes Q mais 1 mais D2. Aí fazendo a distributiva aqui, cancelando esse termo aqui com esse daqui, vai ficar igual a D1 menos D2 vezes Q mais D1, que é exatamente o que eu quero provar. Aí outro resultado interessante que eu tenho aqui em relação ao primeiro S grau é que se eu considero S um subconjunto de PNFQ e D1 como sendo o primeiro S grau de S, então a cardinalidade de S vai ser menor ou igual a D1 menos 1 vezes Q mais 1 mais a parte inteira de D1 menos 1 dividido por θQn menos 2.
e a demonstração aqui. Primeiramente, fixe um ponto P0 pertencente a S, e novamente considera P0 como sendo um conjunto de hiperplanos, tal que P0 pertence a H, P negrito como sendo um par ordenado PH, onde P é um ponto de S diferente de P0, H é um elemento desse meu conjunto, tal que P pertence a H. Aí a gente sabe, né, que a cardinalidade de S interseção com H é menor ou igual a D1, e como P0 pertence a H, P0 pertence a S, então a cardinalidade de S menos P0 interseção com H vai ser menor ou igual a D1 menos 1. Aí, usando um argumento completamente análogo à demonstração do teorema de Serre, a gente vai chegar nessa desigualdade aqui, que, por um lado, a cardinalidade de P negrito vai ser igual à cardinalidade de S menos 1 vezes θQn menos 2, e, por outro lado, vai ser menor ou igual a D1 menos 1 vezes θQn menos 1. Aí, isolando a cardinalidade de S aqui, eu chego nessa minha expressão aqui, só que aí θQn menos 1 é igual a Q vezes θQn menos 2 mais 1. Fazendo a distributiva aqui, cancelando esse termo, então fico com Q multiplicado por essa parcela aqui. Então fica D1 menos 1 vezes Q mais 1, mais, né, 1 dividido por θQn menos 2 multiplicado por esse termo aqui, que é igual a D1 menos 1 dividido por θQn menos 2. Que é exatamente o que eu quero provar. Aí Roma e Kim, em 2013, provaram o seguinte resultado. Se eu considero X uma hipersuperfície de grau D definida sobre Fq, em PNK com n maior ou igual a 2, se X não contém uma componente F que é linear, então a quantidade de pontos Fq racionais em X é menor ou igual a D1 vezes Q elevado a n menos 1, mais D vezes Q elevado a n menos 2, mais θQn menos 3. E a demonstração aqui. Primeiramente, observe que se o D é maior ou igual a Q mais 1, esse meu limite superior, D menos 1 vezes Q elevado a n menos 1, mais D vezes Q elevado a n menos 2, mais θQn menos 3, vai ser maior ou igual a Q elevado a n, mais Q mais 1 vezes Q elevado a n menos 2, mais θQn menos 3. Aí, fazendo a distributiva aqui, você vê que essa expressão aqui é exatamente igual a θQn, que são todos os pontos Fq racionais em PNK. Consequentemente, né, quando D é maior ou igual a Q mais 1, essa minha cota superior aqui é trivial. Então, suponha D menor ou igual a Q mais 1. Provemos o resultado usando o princípio de indução sobre N. Para o caso N igual a 2, a gente tem que a quantidade de pontos Fq racionais em X é menor ou igual a D menos 1 vezes Q mais a parte inteira de D dividido por 2, que é o resultado que Székely prova no seu artigo, e vai ser menor ou igual, obviamente, né, D menos 1 vezes Q mais D. Aí, para N maior ou igual a 3, vamos dividir a prova em dois casos. No primeiro caso, suponha que existe um subespaço Fq linear, L0 de codimensão 2, em PNK contido em X. Consequentemente, né, o segundo S grau de XFQ é exatamente igual a θQn menos 2. Aí, como X não contém uma componente Fq linear, por hipótese, então, para todo hiperplano H em PNK definido sobre Fq, X interseção com H vai ser uma hipersuperfície definida sobre Fq de grau D em H, quando eu faço a identificação de H como sendo um espaço projetivo de dimensão n-1 sobre K, usando aquela proposição que eu provei antes do teorema de Serre, né? Aí segue o teorema de Serre, que é a quantidade de pontos Fq racionais em X interseção com H é menor ou igual a D vezes Q elevado a n menos 1 mais θQn menos 3. Consequentemente, o primeiro S grau de XFQ é no máximo D vezes Q elevado a n menos 2 mais θQn menos 3. Aí, usando o lema 1, que utiliza o primeiro e o segundo S grau, a gente vai ter que a quantidade de pontos Fq racionais em X é menor ou igual, aí aqui aparece o primeiro S grau, que no máximo é D vezes Q elevado a n menos 2 mais θQn menos 3, menos o segundo S grau, que é exatamente igual a θQn menos 2, tudo isso multiplicado por Q, mais o primeiro S grau, que no máximo é D vezes Q elevado a n menos 2, mais θQn menos 3. Agora, observe que θQn menos 3 menos θQn menos 2 é igual a Q menos Q elevado a n menos 2, logo essa minha expressão aqui é igual a D vezes Q elevado a n menos 2, menos Q elevado a n menos 2, tudo isso multiplicado por Q, mais D vezes Q elevado a n menos 2, mais θQn menos 3.
Aí, colocando esse Q elevado a N menos 2 em evidência, multiplicando por Q aqui, vou ficar aqui, isso daqui é igual a D menos 1 vezes Q elevado a N menos 1, mais D vezes Q elevado a N menos 2, mais θQn menos 3, que é exatamente o que eu quero provar. Aí, o caso 2, supõe agora que não exista um subespaço FQ linear de codimensão 2 em Pn contido em X. Consequentemente, para todo hiperplano H em PNK definido sobre FQ, a gente vai ter que X interseção com H é uma hipersuperfície de grau D em H, quando eu faço a identificação de H como sendo um espaço positivo de dimensão n-1 sobre K, e usando aquela proposição que eu demonstrei antes do teorema de CERN, né, vai ser uma hipersuperfície sem componente FQ linear. Aí, por hipótese de indução, temos que a quantidade de pontos FQ racionais em X interseção com H é menor ou igual a D menos 1 vezes Q elevado a N menos 2, mais D vezes Q elevado a N menos 3, mais θQn menos 4. Consequentemente, né, o primeiro S grau de X FQ é no máximo essa minha expressão aqui. Aí, usando aquele lema 2 lá, que utiliza só o primeiro S grau, a gente vai ter que a quantidade de pontos FQ racionais em X é menor ou igual. Aí aqui aparece o S grau menos 1, só que aí o primeiro S grau é no máximo D menos 1 vezes Q elevado a N menos 2, mais D vezes Q elevado a N menos 3, mais θQn menos 4, menos 1, tudo isso multiplicado por Q, mais 1, mais a parte inteira do primeiro S grau menos 1 dividido por θQn menos 2, né? Só que aí o primeiro S grau, no máximo, essa é a minha expressão aqui, então eu fico que isso daqui vai ser essa minha expressão. Agora eu vou analisar esse meu termo aqui. Fazendo algumas manipulações algébricas, é de fácil verificação que D menos 1 vezes Q elevado a N menos 2, mais D vezes Q elevado a N menos 3, mais θQn menos 4 menos 1, é menor que D menos 1 vezes θQn menos 2, mais Q elevado a N menos 6. Consequentemente, né, se eu olho a parte inteira dessa minha expressão aqui, vai ser menor ou igual a dividindo aqui por θQn menos 2, vai cancelar isso daqui, então sobra D menos 1 mais Q elevado a N menos 3 dividido por θQn menos 2. Só que aí θQn menos 2 é maior estritamente do que Q elevado a N menos 3, consequentemente essa minha parcela aqui ela é menor do que 1, então a parte inteira desse meu número aqui é exatamente igual a D menos 1. Aí segue dessa desigualdade aqui, que a quantidade de pontos FQ racionais em X é menor ou igual a D menos 1 vezes Q elevado a N menos 2, mais D vezes Q elevado a N menos 3, mais θQn menos 4, menos 1, tudo isso multiplicado por Q, mais 1, mais D menos 1. Aí esse termo aqui vai se cancelar com esse daqui, e fazendo a distributiva aqui, eu vou ter que isso daqui é igual a D menos 1, vezes Q elevado a N menos 1, mais D vezes Q elevado a N menos 2, mais θQn menos 4, vezes Q, menos o Q. Só que pelo fato do D ser menor ou igual a Q mais 1, então a gente vai ter que D menos Q é menor ou igual a 1, consequentemente, né, essa minha expressão aqui vai ser menor ou igual a D menos 1 vezes Q elevado a N menos 1, mais D vezes Q elevado a N menos 2, mais θQn menos 4 vezes Q mais 1. Aí só repetindo essas duas parcelas aqui, isso daqui vai ser igual a D menos 1 vezes Q elevado a N menos 1, mais D vezes Q elevado a N menos 2, só que aí θQn menos 4 vezes o Q mais 1 é exatamente igual a θQn menos 3, que é exatamente o que eu quero provar, essa minha desigualdade aqui. Só um exemplo aqui de uma hipersuperfície que atinge esse limite superior de Roma e Kim, no caso n igual a 3, se eu considero a superfície hermitiana dada por essa minha expressão aqui, em P3K, definida sobre FQ quadrado, a gente sabe pelo resultado de Bose e Chakravarty que ela vai ter Q quadrado mais 1 vezes Q ao cubo mais 1 pontos FQ quadrado racionais, e fazendo algumas continhas aqui, é de fácil verificação, fazendo a distributiva aqui, que essa minha expressão é exatamente igual a essa daqui, que é exatamente fazer, no limite superior do teorema de Roma e Kim, fazer o D como sendo Q mais 1, e o Q como sendo Q quadrado, e o N igual a 3. Eu fico com essa expressão aqui. Observação interessante que eu faço aqui é que sobre essas condições, esse meu limite superior dado pelo teorema de Roma e Kim é um pouco melhor do que o limite superior dado pelo teorema de CERN. Se eu considero D menor ou igual a Q, é de fácil verificação que vale essa igualdade aqui.
É só fazer a distributiva e ver que os termos se cancelam. Assim, pegando essa parcela aqui e passando para o outro lado, a gente vai ter que d vezes q elevado a n menos 1 mais θqn menos 2, que é o limite superior do teorema de Serre, menos q mais 1 menos d é igual a d menos 1 vezes q elevado a n menos 1 mais d vezes q elevado a n menos 2 mais θqn menos 3, que é o limite superior do teorema de Roman e Kim, mais q mais 1 menos d multiplicado por q elevado a n menos 2 menos 1. Aí, observe que pelo fato de d ser menor ou igual a q, então q mais 1 menos d é maior que zero. Aqui eu preciso subtrair esse termo aqui, e aqui eu preciso somar esse termo aqui para valer a igualdade, né? Consequentemente, d vezes q elevado a n menos 1 mais θqn menos 2 é maior do que d menos 1 vezes q elevado a n menos 1 mais d vezes q elevado a n menos 2 mais θqn menos 3. Quando a gente só considera hipersuperfícies não singulares, naquele problema 1, ele fica bem mais complicado. Para o caso n igual a 2, existe o famoso teorema de Russell-Way. Uma parte foi provada por Russell em 1936 e o Way, em 1949, completou a demonstração dos demais casos. Que é o seguinte teorema: se eu considero C uma curva não singular de grau D maior ou igual a 2 em P2K definida sobre Fq, então, a quantidade de pontos Fq racionais nessa minha curva C é menor ou igual a 1 mais Q mais D menos 1 vezes D menos 2 vezes a raiz de Q. Geralmente, o enunciado do teorema de Russell-Way não aparece desta maneira nos livros. No lugar dessa última parcela aqui aparece 2 vezes o gênero da curva vezes a raiz de Q, só que eu não defini o que seria o gênero nessa minha apresentação, né? Só que aí você tem uma fórmula para o gênero, quando D é maior ou igual a 2 e quando C é uma curva não singular, que é exatamente D menos 1 vezes D menos 2 dividido por 2. Então, posso reescrever o meu teorema desta maneira aqui. Só um exemplo aqui de uma curva que atinge esse limite superior. Se eu considero Q igual a 4 e a curva hermitiana dada por essa minha expressão aqui, a gente sabe, pelo resultado de Bose e Chakravarty, que a quantidade de pontos F4 racionais nessa minha curva aqui é dado por essa minha expressão aqui. Aí, fazendo as continhas, é fácil ver que isso daqui é igual a 9, e é o mesmo do que fazer o Q como sendo igual a 4 nessa minha expressão, e o D como sendo igual a 3. Ou seja, essa minha curva aqui atinge esse limite superior. Antes de eu enunciar o teorema de Data, só vou definir o que seria um cone sobre uma curva plana. Se eu considero Y uma curva plana em PNK e P um ponto projetivo em PNK, o cone sobre uma curva plana Y com centro em P vai ser denotada por C de YP e é definida como sendo a reunião das retas que passa pelo ponto P e passa pelo ponto Q, onde Q é um ponto dessa minha curva plana. A Data, em 2019, provou o seguinte resultado. Se eu considero D um natural, com D maior ou igual a 2, menor ou igual a Q, e X uma hipersuperfície não singular de grau D, definida sobre Fq em P4K, se dq é diferente de 4, então a quantidade de pontos Fq racionais em X é menor ou igual a D menos 1 vezes Q ao cubo, mais D menos 1 vezes Q quadrado, mais Q mais 1. Além disso, esse meu limite superior vai ser atingido por uma hipersuperfície X, se existir um ponto Fq racional da minha hipersuperfície, tal que X interseção com o espaço tangente de X nesse meu ponto P é um cone com centro em P sobre uma curva plana C de grau D definida sobre Fq, que não contém uma linha definida sobre Fq. Além disso, a quantidade de pontos Fq racionais nessa minha curva C tem que ser exatamente igual a D menos 1 vezes Q mais 1, que é o limite de Zichelai. E é por isso que, no enunciado desse teorema aqui, ele tira o caso D igual a Q igual a 4, porque lá no limite de Zichelai, esse caso aqui, aquele limite superior não é válido. Só um exemplo aqui de uma hipersuperfície que atinge esse limite superior, novamente, para nossa felicidade, é uma hipersuperfície hermitiana. Se eu considero essa minha hipersuperfície hermitiana em P4K definida sobre Fq quadrado, novamente usando o resultado de Bose e Chakravarty, a gente sabe que a quantidade de pontos Fq quadrado racionais nessa minha hipersuperfície é dada por essa minha expressão aqui, e é o mesmo do que fazer o D como sendo Q mais 1 e o Q como sendo Q quadrado nessa minha expressão aqui. Ou seja,
essa minha hipersuperfície aqui atinge esse limite superior. Outro exemplo aqui interessante é que se eu considero x uma hipersuperfície não singular de grau 2, que é usualmente conhecida como quádrica, em P4K, definido sobre Fq², um resultado bastante conhecido é que toda quádrica não singular em P4K ela é projetivamente equivalente à parábola, que é dada por essa minha expressão aqui. Consequentemente, né, a quantidade de pontos FQ racionais nessa minha hipersuperfície é igual à quantidade de pontos FQ racionais na minha parábola em P4K. E também é de fácil verificação que a quantidade de pontos FQ racionais na minha parábola é igual a Q ao cubo mais Q² mais Q mais 1, que é exatamente fazer o D igual a 2 nessa minha expressão aqui. Ou seja, né, toda quádrica não singular em P4K atinge esse limite superior aqui. E aqui as referências bibliográficas. Esse daqui são os livros que eu utilizei para as definições dos resultados principais. Esse daqui é o primeiro artigo de Buzzi e Chakravarty sobre variedades hermitianas. Aqui é o artigo de Serre, aqui é o artigo de Székely, onde ele faz a conjectura. Esses 3 artigos aqui são onde Roma e Kim dão uma resposta para essa conjectura. Esse artigo aqui é onde eles provam uma certa generalização, né? Só que é considerado um limite elementar pelos próprios autores. E aqui o artigo de data. E é isso. Obrigado. Muito obrigado, Walter. Vamos agradecer a palestra. Tem algum comentário, alguma pergunta? Pode falar. Bom, primeiro eu queria parabenizar aí o isso aí é a tese dele, não? Sim. Uhum. Beleza. Então, tá ótimo. Tá de parabéns, viu? E tá uma tese muito bem feita. Segundo, eu queria dar uma sugestão, Valteir. Você apresentou aquela cota geral do Roma Kim. Depois, para n igual a 2, tem a cota especial do Hasse-Veil, não é isso? Para n igual a 4, tem a cota do data, não é isso? Isso. Até a defesa da tese, você faz uma cota por P3. Aí você apresenta aí o teorema do Valteir, tá faltando. É uma boa, hein? Porque você já estudou tanto essas técnicas aí, você já está por dentro de tudo. É mais ou menos a mesma coisa, indução e interseções. Sim, concordo. Entendeu? Então você pensa nisso aí. Outra coisa que eu queria sugerir é o seguinte. Tudo bem, você deu esses exemplos aí no final da hermitiana, beleza. Mas o exemplo que eu acho que seria mais legal seria, na minha opinião, seria você mostrar que justamente o Hasse-Veil melhora mesmo, por exemplo, a cota do Roma Kim, por exemplo. Você mostraria uma curva na qual a cota do Hasse-Veil é melhor do que a cota. Não aquela máxima, que a máxima deu igual em todas. Sim. Uma que você mostraria que melhorasse. Você pega uma curva depois que para o data dá melhor do que a cota geral. Aí, digamos, dá força para o teorema do data. Ok. Entendeu? Mostra que, de fato, melhorou naquele caso especial. Entendeu? Tá, beleza, entendi, sim. E você faz aí, por favor, apresente o teorema de Ferreira. Estamos aguardando. Vou tentar. Com exemplos. Tá bom, então. É isso aí que eu queria, mas parabéns, viu? Obrigado. Victor, liga o microfone. Oi, gente. Está mutado. Oi, gente. Boa tarde. Boa tarde. Aqui é o Rick, da Unifei. Estava ouvindo aqui.
Não sei se o Walter me viu aqui quando eu estava aqui da outra vez. Eu sou aqui da Universidade Federal de Itajubá. Aham, sei Então, quem que é. Ah, sim. Então, eu estudo geometria algébrica, mas é sobre os complexos. Então, todas essas coisas aí que vocês me apresentam Sobre corpos finitos. sobre corpos finitos é uma coisa muito... Não é nada familiar para mim. Então, tem umas Aham, observações aqui, mas é vindo de alguém que entende pouco aí do que você está fazendo. Primeiro, com respeito à sua apresentação, eu imagino que você está treinando já. Isso aqui é mais ou menos um treino para sua defesa, né? Que vai ser daqui a pouco. exatamente. Então, considerando isso, as sugestões que eu daria para você é tentar ser um pouco mais conciso. Talvez você não precisa apresentar tudo que você apresentou. Você apresentou talvez tudo, com todos os detalhes. Aham, sim, Talvez sim. não precisa tanto. A pessoa não precisa aprender sua dissertação inteira na apresentação. Depois ela pega e lê lá os detalhes. Aham, Por exemplo, tem uma parte aí que você fez Tem várias contas que você fez, mas tem uma página que tem duas contas. Uma tem 4, 5 desigualdades, uma em cima da outra. E várias das desigualdades que você mostrou é uma manipulação que você sim, fez lá, sim, tudo sim. bem, mas nem sempre você precisa apresentar tudo aí nos slides, né? Você pode fazer um pouco mais compacto aqui. E se alguém perguntar, você faz aí, né? Na hora. Aham, Claramente você sabe fazer. E aí com isso você ganha um pouco de tempo, né? sim. Tanto que não deu tempo para apresentar a demonstração do teorema de Data, né? Pois é, isso é outra coisa. Você não precisa apresentar todas as demonstrações. Aham, Escolhe algumas mais relevantes e faz com mais calma. Ou algumas falam a ideia. Não precisa ter todos os detalhes de tudo. A apresentação não há lugar para isso, né? A dissertação aham. não há lugar. Agora, com respeito a uns dos primeiros slides lá, acho que num dos primeiros você falou de polinômios que atingiu a cota lá de número de pontos racionais. O meu entendimento de geometria algébrica sobre corpos finitos é bem limitado, né? Então, me diz se eu estou correto. Para você pegar uma hipersuperfície dessa que tem o máximo de número de pontos racionais, você não pode passar um monte de hipersuperfícies e aí pega o produto dos polinômios e aí você vai ter a união delas? E aí, no mesmo sentido, eu não sei se eu vi a palavra irredutível na sua apresentação. A minha pergunta é essa, se essas hipersuperfícies são irredutíveis ou não, porque se elas não são irredutíveis, você passa duas, faz o produto dos polinômios, aí você cobra um monte mais de pontos, né? Sim, sim. Eu não considero hipersuperfícies irredutíveis, não, mas eu estou considerando o produto de hipersuperfícies irredutíveis. Só que aí, tudo bem, você pode pegar o produto de vários polinômios irredutíveis, né? Mas será que não vai ter pontos em comum? Sim, mas tem pontos em comum, e por qualquer ponto passa uma hipersuperfície, né? Certo, Um certo. hiperplano na pior das hipóteses. Então, enche de hiperplano Mas lá aí, até cobrir tudo. Não aí dá no pra caso, é fazer. aquele exemplo que eu dei lá, quando o D é maior ou igual a Q. Pois é, aí fica um pouco mais claro para mim, porque tem um teorema que tem uma cota que o grau D entra lá, então você não pode passar hiperplanos à vontade, né? O Exatamente, D vai subir. exatamente. Aham. Mas mesmo assim, nenhum desses resultados que você apresentou distingue se a hipersuperfície é irredutível ou não, né? Se eu tô correto ou estou enganado? Sim, sim, mas aí no caso, deixa eu até voltar a apresentação aqui rapidão. Porque eu imagino que se ela for porque irredutível, talvez você pode dizer alguma coisa a mais ou a menos, não sei. É porque quando eu considero lá, que eu coloco lá uma observação, que quando eu considerar uma hipersuperfície de grau D, eu vou considerar que o ideal homogêneo gerado por essa hipersuperfície também é gerado pela expressão que gerou a minha hipersuperfície. Quando eu coloco esse fato aqui, significa que a minha hipersuperfície ela vai ser um produto de fatores irredutíveis. O meu polinômio que gera a minha hipersuperfície. Então, eu estou tirando esses fatores quadráticos, digamos assim. Mas aí vai ser sempre produto de fatores irredutíveis, sem multiplicidades. Sem multiplicidade. Mas mesmo que seja sem multiplicidades, você tem bastante liberdade para passar um monte de hiperplanos diferentes, né, em tudo. O ponto principal digamos, você tem uma quádrica. Uma quádrica irredutível vai ter um tanto de pontos.
Mas se você, ao invés disso, considerar 2 hiperplanos diferentes, não sei, qual que tem mais pontos? A quádrica irredutível? Então, mas aí, no caso, eu estou considerando que o grau tem que ser sempre menor ou igual a Q. Sim, porque você estava querendo fazer para cada ponto, não é? Sim, isso é uma coisa. Isso aí você esclareceu, que o grau vai limitar bem, mas é no outro sentido. Mesmo que o grau seja pequeno, grau 2. Certo. Uma situação é você ter uma quádrica irredutível, e uma situação diferente é você ter um produto de 2 hiperplanos diferentes. Me pergunta o que tem mais pontos em geral? Faz muita diferença? Não faz? Vai dar na mesma cota? Então, quando eu considero hipersuperfícies em geral, né, no caso, os hiperplanos vai ter mais pontos. Então, possivelmente, a quádrica irredutível tem menos pontos do que 2 hiperplanos. Porque lá no teorema de Serre, né, ele fala que aquele limite superior vai ser atingido se somente C for a união de D hiperplanos. E a interseção desses hiperplanos contém um subespaço de codimensão 2. Entendi. Não, tá bom. Obrigado. Certo. E parabéns aí pela apresentação. Obrigado. Mas ali na maior parte dos teoremas, se bem me lembro, estava considerando não singulares, não era isso? Isso, mas aí no teorema de Serre, no teorema de Roman e Kim também, eles consideram hipersuperfícies quaisquer. Ah, tá. Certo? Só que aí no teorema de Roman e Kim, ele considera a hipersuperfície sem componentes FQ lineares. Ele só faz essa restrição no primeiro momento. Tá certo. Obrigado. De nada. Pietro, pode falar? Oi, Altair, parabéns pela apresentação. Obrigado. Foi muito Não, essa é uma pergunta. Se tiver é uma pergunta, mas se tiver uma resposta rápida, aí senão a gente conversa mais tarde. Aonde que a hipótese n igual a 4 é tão relevante no teorema do Data? Que fiquei surpreso, né? Tipo, para mim era mais natural uma coisa desse sentido em P igual, por n igual 3, igual o Cícero sugeriu. Aí n igual 4 deve ter alguma coisa, sei lá, dimensão separa, alguma coisa, porque me surpreendeu. No caso, não sei talvez se isso vai ser relevante, mas no caso a gente sabe que toda quádrica não singular vai ser projetivamente equivalente à parábola quando o n for par. Aí quando o n não for par, quando for ímpar, eu vou ter 2 casos. Eu não sei, talvez é mais complicado analisar esses 2 casos. Entendi. Um ponto bom sobre o qual se pode refletir, porque o resultado me parece bastante natural, mesmo se fosse por n igual a 3, então não sei. Sim. Tá, obrigado. Eu vou pensar certinho. Obrigado, Pietro. Mais algum comentário? Alguma sugestão? Eu só vou dar os parabéns para o Valteir. Muito bom. Obrigado. Valteir, aí, seu trabalho, seus estudos aí. Também aproveitar parabéns que você já foi aceito. Doutorado, onde que foi? Eu fui aceito lá no ICMC, na USP e na Unicamp. Opa, parabéns aí. Espero você Obrigado. faça sua melhor escolha aí. Tá difícil escolher, mas vamos lá. Parabéns aí. Obrigado. Bom, algum outro comentário? Vamos então parabenizar novamente o Valteir. Obrigado. Ok. Então, muito obrigado pela presença, né, de todos. Lembrando que daqui a 2 semanas teremos outra palestra de um aluno do mestrado do curso, o João. E, bom, bom janeiro para todo mundo. Muito obrigado pela presença. A gente uns aplausos para o Pietro também, os parabéns aí pelo meu... Já que você não colocou a música, parabéns, Pietro. Feliz aniversário. Obrigado. Obrigado a todos. Mas, Pietro... O bolo é quando você chegar no Brasil.
Não conta na idade, não, viu? 2020 não precisa contar na idade, não. Não. Não fez nada. Não, mas olha, tem meu tio que tem 32 anos há 18 anos. Aí eu vou seguir na tradição familiar. Porque como que eu faço... Seria 32, como você falou, não conta, será 31. Eu terei 31 anos para muitos anos. Abraços. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, valeu.